noite, pessoal! Bem-vindo ao nosso aulão da madrugada, bicho! Dá um ok para ver como é que tá a nossa aula, né? Vamos começar agora o nosso aulão da madrugada, tá tudo bem? Beleza? Claro que não pode faltar, vamos lá, para as pessoas que estão assistindo a primeira vez a aula da madrugada, pessoal, né? Dá uma força para elas aí. O que não pode faltar no nosso aula da madrugada sempre? Dá uma força e responde, por favor, né? O que não pode faltar? Aquele vinho, mano, velho. Olha só, claro. Bom pra caralho, tá? Vamos começar a nossa aula da madrugada de hoje? E hoje é um aulão da madrugada especial, né? Por quê? Porque nós vamos fazer, cara, uma revisão geral para o concurso do TRT da 24ª região de domingo, tá? E quem assistir essa aula com muito fervor, quem participar dessa aula, com certeza vai gabaritar a provinha domingo da Fundação Carlos Chagas. Tudo bem, gente? Beleza? Podemos começar? Tranquilo? Então essa é a ideia, tá? Quem tá assistindo a aula na madrugada pela primeira vez? É isso aí, Lelice. Vamos gabaritar essa prova, né? Beleza, vamos que vamos, tá? Hoje vai ser massa, hein, pessoal? A gente revisa tudo. Então, por favor, não anota nada, beleza? Só presta atenção. Presta muita atenção na nossa aula, tudo bem? Legal? Se alguém tiver com problema com o som aí, galera, pede pra galera sair, com certeza, né? Escreve aí no chat, por favor, sai e entra de novo. Por favor, a sua internet. Por favor, configure o seu som, tá? Porque tá tudo legal. Tudo bem? Tudo bem? Vamos começar a nossa mega super aula de informática? Vamos lá? Então, olha que massa isso aqui, galerinha. O edital, né, do conteúdo programático TRT da 24ª região é exatamente esse aqui, ó. Beleza? Exatamente esse aqui, Fundação Carlos Chagas, tá? Então, a Fundação Carlos Chagas fez uma prova agora também do TRT de Pernambuco, né? Onde foram 3 questões de informática, né? A obrigação era acertar as questões, beleza? E agora a nossa ideia é acertar, gabaritar a prova agora, tá? Então, vamos prestar muita atenção, que com certeza você vai gabaritar a provinha de domingo. Deixa eu tomar uma aguinha aqui para começar, porque eu começo a parar e não paro nunca mais, né? Olha só. Beleza? E mais um gole daquele vinho especial. Beleza, vamos lá. Tudo bem, gente? Vamos começar? Então, o primeiro tópico aqui, ó, conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet e à intranet, tá? Legal. Para a internet funcionar, pessoal, para a internet funcionar, primeiro, você precisa de quem? Você precisa de um cliente, tudo bem? E você precisa de quem? De um servidor. Né? E qual que é a ideia? Presta bastante atenção e usa a lógica para acertar a questão do domingo, tá? Você precisa de um cliente e você precisa de um servidor, né? E esse cliente e esse servidor são justamente recursos, né, para trocar informação entre os equipamentos, né? Por exemplo, eu estou na minha casa e para acessar páginas eu preciso de um aplicativo. Qual seria esse aplicativo? Seria um navegador, por exemplo. E esse navegador aqui, eu vou clicar na barra de endereço desse navegador e vou digitar o endereço URL, que é um localizador de serviço. www.professordeodato.com.br. Beleza? Então, nesse caso, o meu computador, ele é um cliente. E eu estou tentando localizar uma página em outro computador. Quem seria esse outro computador aqui? Um servidor. E esse servidor é quem armazena a página do professor Deodato Neto. Tá? Então, na verdade, eu preciso de um cliente e eu preciso também de um servidor. Pegou a ideia? Então, essa é a ideia, cliente e servidor. Alguém recebe, alguém envia. Alguém recebe, alguém envia. Sacou isso, pessoal? Beleza? Então, nós conseguimos, com certeza, acertar essas provas de concurso. Então, para acessar a internet, eu preciso de um cliente e servidor. Né? E esse cliente e servidor é baseado na estrutura de rede, né? na estrutura de cliente e servidor. Só que agora, olha só. Claro que para acessar a internet eu preciso de um conjunto de regras que faz essa internet funcionar. E esse conjunto de regras é chamado de TCP, tudo bem? IP. Legal? Então, galera, existe uma família de protocolos que faz a internet funcionar, chamada de TCP/IP. E a sua obrigação é entender essa família de protocolos. Quando você sabe que existem as famílias, fica muito mais fácil de entender. TCP/IP é o nome dado a uma família de regras, a uma família de protocolos que faz a internet funcionar. E essa família de protocolos TCP/IP, ela é dividida em diversas camadas, tá? Mas tem 3 camadas que interessam para vocês. A camada de aplicação, tudo bem? Que é a primeira camada. E essa camada tem uma série de protocolos aqui. Olha só, o protocolo HTTP, né? Pessoal, qual que é a função do protocolo HTTP?
Quando você abre um browser e digita lá, um navegador, tipo Internet Explorer, e digita www.algumacoisa.com.br, você está solicitando uma página para um servidor. Quem atende essa solicitação? É o servidor. O servidor atende e manda a página para o seu computador. Qual é a porta que traz a página? É o protocolo HTTP, Protocolo de Transferência de Hipertexto. Tá? Porém, existe uma outra porta que faz a mesma função, só que agora com segurança, que é a porta HTTP S, e esse S quer dizer o quê? Segurança envolvida, tá? E esse S aqui, na verdade, é uma abreviação de um outro protocolo. Esse protocolo de segurança é chamado de SSL, tudo bem? Ou TLS, camada de soquete segura. Tudo bem, pessoal? Então, o que nós estamos entendendo? Que a família de protocolos TCP/IP é o nome dado a uma família de protocolos que faz a internet funcionar. E cada protocolo tem a sua função, é claro. Por exemplo, o HTTP acessa as páginas, faz download e upload de páginas. O HTTPS também, só que o HTTPS agora com segurança. Aí nós temos quem? O FTP. O FTP é o protocolo mais popular para transferência de arquivos. Permite fazer download e também permite fazer o quê? Upload. Nós temos o DNS. Quem que é o DNS? É o Sistema de Nome e Domínio. Por exemplo, quando você digitou www.professordeodato.com.br, tá? Beleza? O DNS, que é o Sistema de Nome e Domínio, né? Converte essa entrada URL em endereço o quê? IP. E vice-versa, sistema de nome e domínio, é o cara que converte a entrada URL em endereço IP e vice-versa. Nós temos os protocolos, esse aqui vai cair na sua prova, tá? Pode ter certeza absoluta, vai cair na prova de domingo. Existe o protocolo Telnet e existe o protocolo SSH, tá? Esses protocolos aqui permitem acesso remoto. Tipo assim, alguém pode acessar remotamente o seu computador de onde ele estiver. Para isso, necessita de um protocolo. Existe o Telnet e o SSH, acesso remoto. A diferença é que o Telnet não tem segurança, tá? E o SSH, ele já é seguro, ele permite que pessoas de fora acessem a sua rede, né? Porém, com segurança. Fechou isso? Então, cada protocolo tem a sua função. HTTP acessa as páginas, HTTPS acessa com segurança, o FTP é o protocolo de transferência de arquivos, permite fazer download e upload, o DNS é o sistema de nome e domínio, converte a entrada URL em endereço IP, Telnet e SSH é acesso remoto. O Telnet não é seguro e o SSH é seguro, tá? Porém, existem os protocolos aqui, beleza? Que permite fazer o SMTP, que faz o quê? Envia e-mail, né? O POP3, que faz o quê? Recebe e-mail, né? E existe um carinha também chamado de IMAP, né? Alguém pode me ajudar, pessoal? O SMTP é o protocolo que eu configuro para enviar e-mail. O POP3 e o IMAP é o protocolo que é o configurável para receber e-mail. Mas qual a diferença entre o POP3 e o IMAP? Simples. O POP3 faz o quê? Ele transfere, olha a palavra-chave, ele transfere. Ele tira do servidor e coloca na sua máquina. Tudo bem? É uma transferência. O IMAP faz o quê? Copia, tá? Ele cria um repositório, deixa a mensagem nos dois lugares. Então, o POP3 transfere e o IMAP faz o quê? Copia. Beleza? Então, existe a família de protocolos TCP/IP. Não é isso? O SMTP transfere e o MAP faz o quê? Copia, deixa nos dois lugares. Não cita a palavra recortar, tá, Reginaldo? Porque recortar é uma coisa mais utilizada para programas de texto, apresentação, tá? Aqui é transferência e não a palavra recorte, tá? Beleza? No contexto tem até o mesmo significado, mas ninguém vai citar a palavra recorte, e sim a palavra transferência. Fechou? Beleza? Então, olha só, pessoal. A família de protocolos TCP/IP nós temos, né? O HTTP, HTTPS, FTP, DNS, Telnet. Tem um canal IRC também, que é um protocolo IRC. Esse IRC é muito utilizado em salas de bate-papo, que é chamado canal real de interatividade. Beleza? Legal? Então, e aí, cara, existe a camada de endereço. E a camada de endereço só tem um protocolo que interessa para vocês, que é o protocolo IP. Né? E esse IP, né, tem duas versões, o IPv4, que foi a primeira geração da internet, com 4 conjuntos de números, e o IPv6. O IPv6 foi criado porque, devido ao crescimento explosivo da internet, o endereço IPv4 tem risco de acabar, e surge o endereço IPv6, que serve para aumentar o número de combinações. Beleza? E nós temos também a chamada camada de transporte. E essa camada de transporte tem dois protocolos, o TCP, que é um protocolo orientado à conexão, beleza? Ele faz, presta bastante atenção, pessoal,
né, na aula de hoje, porque mesmo que você não estudou antes, né, com você prestando atenção hoje, vai ficar fácil acertar domingo, tá? Mas presta atenção nos contextos aqui. TCP é um protocolo, TCP é orientado à conexão. E o UDP, que é um protocolo não orientado à conexão. Tudo bem? Beleza? Então, esse protocolo UDP aqui, ele é mais rápido e flexível, porém, ele é não orientado à conexão. Legal. Para quem não viu, né, complica um pouquinho. Para quem não assistiu, quem não é assinante do site, tudo bem. Mas aqui a gente vai conseguir acertar. O que eu quero que vocês entendam? Para a internet funcionar, ela precisa de aplicativos, né? Como, por exemplo, o browser, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome e Opera, para acessar as páginas de internet. Né? Ela precisa também de protocolos. Os protocolos são os protocolos que têm a função, né, de configurar o funcionamento, como HTTP, acesso às páginas, HTTPS com segurança. FTP é o protocolo de transferência de arquivos. Tudo bem? Olha só a pergunta do Guilherme. Professor, no POP3 fica apenas no Outlook e exclui do servidor? Sim, o POP3 faz isso. Ele remove do servidor e coloca na sua máquina. O IMAP deixa nos dois lugares, tá, Guilherme? Beleza? Então, isso são o funcionamento da internet, aplicativos de navegação. E quando você fala de Internet Explorer, Google Chrome e Firefox, você lembra que os navegadores, cada um tem a sua função, tá? Hoje, galera, o Internet Explorer, ele tem vários recursos de segurança. E um dos recursos de segurança é um recurso assim, ó, não me rastreie, tá? Hoje os servidores, assim como, por exemplo, o Facebook, ele rastreia suas atividades. Hoje os navegadores têm um recurso chamado de não me rastreie, beleza? Os navegadores também têm um recurso chamado, vamos até ativar os navegadores aqui, ó, para entender legal. Hoje o Internet Explorer, infelizmente, é o navegador que mais cai em prova, tá? Beleza? Porém, esse navegador não é tão bom assim, mas a gente sabe que na hora da prova não podemos fazer diferenciação entre eles. Não existe um melhor que o outro, tá? Mas dá uma olhada aqui no Internet Explorer. Olha só ele. Deixa eu abrir ele aqui bem. Beleza? E observe, galera, que o Internet Explorer, aqui no menu Ferramentas, em Segurança, nós temos recursos como navegação em private. O que é navegar no modo privativo? Ao fechar o navegador, nada fica registrado no histórico de navegação. O atalho é Ctrl+Shift+P no Internet Explorer e no Edge. Agora, se fosse lá no Google Chrome, é Ctrl+Shift+N. Tem um recurso chamado proteção contra rastreamento. Ele não deixa os servidores rastrear suas atividades. Nós temos um recurso chamado de filtragem de ActiveX. Esse recurso chamado de filtragem de ActiveX, ele evita que os navegadores, na verdade os programas, instalem, né, programas auxiliares, plugins, sem o seu consentimento. Tudo bem? Como, por exemplo, Baidu, SHA-123, então ele evita isso. E tem um recurso chamado de filtro de Smart Screen. Esse filtro aqui é um recurso que permite verificar na Microsoft os sites que estão na lista de uma lista do mal. Então, na verdade, tem recurso de segurança, tá? Beleza? Então, a cada dia que passa, os navegadores estão mais seguros. Então, nós temos históricos, né? Por exemplo, o atalho F11 no navegador, Alternate, tela cheia e tela normal. Aqui nós temos as abas. Para abrir uma nova aba, Ctrl T. Para fechar a aba, Ctrl W, né? Aí nós temos o atalho Ctrl Shift T, que abre uma aba fechada anteriormente, acidentalmente. Então nós precisamos sim das ferramentas de navegação. Beleza? Lembrando, galera, que o Google Chrome, ele também tem vários recursos, como fazer login no Chrome. Quando você faz login no Chrome hoje, ele leva para as nuvens do Chrome os seus favoritos, o seu histórico. Então é possível você levar para qualquer lugar. Beleza? O histórico, por exemplo, ele agiliza a abertura de páginas já visitadas, não é isso? Então o histórico é uma coisa legal. Beleza? Tem vantagens e desvantagens. Por exemplo, o histórico pode causar uma separação. Sim ou não? Claro que sim, né? Vamos lá, gente, participa aí, né? Fica de olho no chat aí, beleza? Então, o histórico ele pode causar uma separação, por quê? Porque tá registrado as suas atividades, cara. As senhas estão salvas, tá? Porém, você pode evitar que essas senhas fiquem salvas também, como saindo da conta, né? Navegar no modo privativo, isso é muito legal. Beleza? Agora, por exemplo, o que é o webmail, pessoal? O webmail é você acessar o seu e-mail via navegador. Ao invés de você instalar o Outlook na máquina, você acessa via navegador. Então, você abre o site do Gmail, coloca o seu login e a sua senha. Existem os protocolos para mandar e receber e-mail, tá? Mas eles não precisam ser configurados. Agora, quando você fala de Outlook, você obrigatoriamente tem que configurar os protocolos. Quem envia e-mail, SMTP. Quem recebe e-mail, POP3, ou um carinha chamado de
IMAP, tudo bem? Esse você obrigatoriamente precisa configurar. Lembrando, galera, que hoje pode acontecer um acesso remoto à distância, né? E existem vários programas para isso. O exemplo é o TeamView, que é um programa famoso que permite acesso remoto à distância. E quando eu falo de acesso remoto, você tem que lembrar, por exemplo, do Telnet, você tem que lembrar do SSH. O Telnet ele não é seguro, o SSH é seguro, tá? Pessoas podem acessar remotamente o seu computador. Por exemplo, essa aqui é a minha máquina, tá? Máquina A. Um técnico de informática, ele pode acessar o meu computador de onde ele estiver? Pode. Então, ele pode fazer uma conexão Telnet, uma conexão SSH. A minha pergunta é, quem é cliente e quem que é servidor? O A é o meu computador e o B é o computador do técnico de informática que está acessando a minha máquina. Galerinha, quem é cliente, quem que é servidor? Cliente é o A ou o B, gente? Responde aí. Cliente, cara, é o computador que está acessando. Cliente é o B. E o A é o servidor. Por que o A é o servidor? É o computador que está sendo acessado. Tudo bem? Fechou isso? Então, hoje eu posso afirmar que o Telnet, SSH, permite acesso cliente-servidor? Claro, tudo bem? Então, hoje, galerinha, o acesso à distância é uma coisa normal, tá? E você tem programas específicos para isso, né? Então, acesso à distância, computadores, transferência de informações e arquivos. Hoje você tem programas também como Torrent, Emule, Kazaa, né? Que são os mais antigos, que permite a transferência, programas FTP permite fazer isso. Beleza? Agora vamos lá. Quando a gente fala de segurança da informação, existe o lado do bem e TeamView, tá, Marina? É o nome de um programa específico para isso. Quando você fala de segurança da informação, existe o lado do bem e existe o lado do mal. Lado do bem, política de segurança. Lado do mal, malware. Beleza? Dá um exemplo de malware aí, ó. Vírus, né? Lembrando que o vírus precisa ser executado pelo usuário. O worms, que é um arquivo autossuficiente. Existe adware, que é vírus relacionado à propaganda. Existe phishing, que são técnicas que induz você a revelar informação importante, informação sensível, né? Normalmente o phishing está associado a um boato, hoax, que é uma engenharia social, né? Existe o trojan. O que é o trojan? Trojan, o nome dado, é um presente aparentemente inofensivo, tá? Beleza? Então, um trojan aparentemente inofensivo. Na verdade, Andressa, né, depois vai ficar disponível para você assistir. Você não está ouvindo, né, Andressa? Não tem jeito, tá? Como vai ficar disponível para assistir, depois ela posta no canal do YouTube, então relaxa. Então, olha só, galera. Trojan é o nome, tem que aumentar o som do seu computador também, né? Tem que avisar ela, né? Direto, gente. Professor, eu não estou escutando. Aí eu pego e mando. Você aumentou o som? Ah, é, o som. Claro, né, cara? Beleza? Mas vamos lá, galera. O Trojan, na verdade, ele é um nome dado a um presente aparentemente inofensivo, que ele pode vir na forma de jogo, na forma de programa de fluxo de caixa, entre outras coisinhas, tá? Nós temos pragas hoje como ransomware. Olha só, o ransomware é um tipo de praga que sequestra as informações do usuário. É o sequestro das informações. Não é isso? Nós temos o bootnet. Qual que é a função do bootnet? A função do bootnet é controlar informações, né, computadores alheios. Por exemplo, um hacker ou um cracker tem controle de diversas máquinas, transformando os computadores em zumbis. Tudo bem? Nós temos também o famoso rootkit, que é um tipo de vírus muito difícil de ser detectado pelo antivírus. Normalmente ele já pega na inicialização, ele é um camaleão, ele se faz passar por um outro computador. Um outro arquivo, uma outra função, tá? Então, coisa do mal, tem um monte, cara, um monte de coisa do mal. Vírus, worms, que é um arquivo autossuficiente, adware, propaganda, phishing, que é um boato, normalmente por e-mail, induz você a revelar informação importante, normalmente por e-mail, mas é uma regra, será por e-mail, tá? Reginaldo, adware, normalmente ligado à propaganda, que espalha propagandas para você. Trojan é um programa aparentemente inofensivo, tá? Que normalmente, quando ele abre, ele pode vir na forma de jogo, na forma de programa de fluxo de caixa, e quando ele abre, ele pode causar um prejuízo legal. Ransomware é o nome dado ao sequestro das informações. Bootnet é o controle de informações de computadores alheios, transformando os computadores em zumbis. Rootkit é um tipo de vírus que é muito difícil de ser detectado pelo antivírus, normalmente já inicialização. Beleza? Aí nós temos uma coisinha chamada de ataque DOS. Ataque Denial of Service, que é um ataque de força bruta.
Esse ataque é o seguinte, por exemplo, esse ataque cria várias solicitações de autenticação. Por exemplo, galera, se alguém chegar numa balada e tem um segurança, chega alguém e fala, deixa eu entrar, o segurança fala não. Depois chega outra pessoa, deixa eu entrar, o segurança fala não. Depois chega 1000 pessoas e fala, deixa eu entrar, o segurança vai enlouquecer. Aí é um ataque de força bruta, fica mais vulnerável. Tudo bem? Isso, né? Boot, robô. Bootnet transforma os computadores em zumbis, né, Aline? Então, galera, coisa do mal tem um monte, mas existem as coisas do bem. E quando eu falo de coisa do bem, eu falo de política de segurança. Né? E política de segurança tem um monte, não é isso, pessoal? Quando eu falo de política de segurança, você vai lembrar de quem? Você vai lembrar de antivírus, tudo bem? Legal? Você vai lembrar, o antivírus é uma ferramenta importante, mas grande parte da prevenção depende do comportamento dos usuários, né? Você vai lembrar de firewall, que é um programa que tem a função, né, de bloquear. Lembrando que firewall pode ser uma parte física, pode ser uma parte lógica, pode ser os dois, beleza? E é um programa fundamentado em bloqueio. A função do firewall é evitar que um acesso ao computador. Lembrando que firewall não é um antivírus, tá? Mas ele pode evitar que um vírus entre no computador. Anti-spyware, né? Spyware é um programa... O spyware, pessoal, ele é um malware, né? Ele é um programa de espião, né? Existe um programa spyware famoso que é o Keylogger, que registra que você faz um teclado. E o Screenlogger que está print nas telas, né? O anti-spyware evita isso. O próprio Windows Defender, né, pessoal? Hoje o Windows 10, por exemplo, tem um recurso chamado de Windows Defender, que ele é um antivírus, anti-spyware e ajuda contra potenciais pragas virtuais. Não é isso? Nós temos o backup. Quantos tipos de backup tem? Um monte, tá? Mas o que interessa? O backup normal, que copia tudo que foi selecionado, né? Tudo que foi selecionado, chamado também de backup completo, ele copia todos os arquivos selecionados, independente se o arquivo sofreu backup ou não, mas ele informa para o usuário que o arquivo sofreu backup, ele mexe no atributo, né? E existe o backup incremental. O backup incremental é aquele tipo de backup que copia o que foi criado ou alterado a partir do último backup. E ele também mexe no atributo do arquivo, tá? Ele informa para o usuário se o arquivo sofreu backup ou não. Existe o backup diferencial. O backup diferencial é o mesmo incremental. Ele copia tudo que foi criado ou alterado a partir do último backup, mas ele não mexe no atributo do arquivo. Ele não informa para o usuário se o arquivo sofreu ou não o backup. Existe o backup diário. O backup diário é aquele que copia todos os arquivos que foram alterados em uma data específica. E você escolhe qual é essa data, tudo bem? Beleza? Porém, ele não mexe no atributo do arquivo. Beleza? Fechou, galera? E existe o backup de cópia. O backup de cópia, né, é aquele tipo de backup que copia todos os arquivos, né, que foram selecionados, mas ele também não mexe no atributo do arquivo, é como se fosse um backup, né, normal. Beleza? Então tem vários tipos de backup. Então quando a gente fala de política de segurança, lembra-se que o backup deve ser feito regularmente, você pode fazer backup pelas nuvens, recomendável fazer backup sempre numa memória auxiliar externa, que esteja bem longe do computador, onde tem as informações originais, tá? Beleza? Nós temos conceitos de criptografia. E quando a gente fala de criptografia, tem dois tipos de criptografia, tá? A criptografia simétrica, que tem uma chave só. Essa chave é chamada de chave privada. Essa chave privada, ela codifica e ela mesma decodifica. Existe a criptografia assimétrica, que tem duas chaves, tá? Duas chaves. A chave pública codifica, né? E a chave privada faz o quê? Decodifica. Não é isso? Essa é a mais segura, inclusive. Decodifica. Existe também, pessoal, a assinatura digital. A assinatura digital ela não garante a confidencialidade, mas ela garante a autenticidade, garantia que as informações sejam verdadeiras, ela garante a integridade, garantia que a informação não foi alterada, mas ela não é confidencial, beleza? E a assinatura digital, ela tem um algoritmo chamado de hash, né? O que é o algoritmo chamado de hash? É um resumo da informação, beleza? A assinatura digital garante um não repúdio. O que é não repúdio? O autor da mensagem não pode negar a autoria dessa informação. Só você tem essa assinatura digital, mais ninguém. Então, o autor da mensagem não pode negar isso. Beleza? Então, lembrou de segurança da informação? Vários são os aspectos envolvidos, tá? Antivírus, firewall, anti-spyware, Windows Defender, backup de uma forma geral, criptografia simétrica, criptografia assimétrica, né? Assinatura digital, entre outros recursos relacionados à segurança da informação, tá? Existe um recurso chamado de honeypot. Já ouviram falar nisso, pessoal? Honeypot é um pote de mel. Honeypot engana o invasor. O cara invade, pensa que está invadindo, e quanto mais tempo o invasor ali, mais fácil detectar de onde veio determinada invasão, tá? Então, o honeypot é uma coisa famosa em prova, e você vai ter condição de acertar isso no domingo.
Beleza? Então, olha como que é massa a gente entender a política de segurança de uma forma generalizada. Na verdade, ela não fica totalmente aberta, tá, Lu? Ela fica ali, ela fica com uma porta fechada, mas bem simples de ser invadida, tá? É uma armadilha, ele chama o cara, tenta. Voltamos, pessoal! Tinha acabado a bateria aqui, mas já vamos estourar o pau. Tudo bem? Beleza, galerinha. Olha só. Acabou a bateria do microfone. Peraí, isso aqui é uma política de segurança? Não. Tudo bem, pessoal? Então, olha só que maneiro aqui para a gente entender isso aqui bem, tá? Então, nós temos honeypot, uma rede DMZ. Uma rede DMZ é uma rede desmilitarizada, por exemplo. É uma rede que fica entre a rede local, tudo bem? Que é essa rede local, e a grande internet. Essa rede DMZ é onde a gente investe em segurança, tá? Então, aqui tem firewall, é uma rede desmilitarizada, é uma rede de segurança. Fechou? Então, existe a coisa do bem e existe a coisa do mal. E quando você fala de política de segurança, cuidado, tem aquelas palavrinhas que sempre vão cair na prova, como a palavra confidencialidade. O que é isso? Garantia que as informações sejam privadas, sigilosas, né? Beleza? Por exemplo, criptografia garante o confidencial. Integridade, que é a garantia que a informação não foi o quê? Alterada. Ah, mas o que foi alterada? Beleza. Autenticidade, que é a garantia que a informação seja uma informação verdadeira, autêntica, tipo login e senha, biometria, impressão digital, tá? E principalmente a disponibilidade, que é a garantia que as informações estarão disponíveis quando o quê? Quando necessário. Tudo bem isso? Mais um gole do vinho. Dá um ok para ver quem está gostando do nosso aula na madrugada de hoje, especial para a prova do TRT de domingo. Maneiro demais. Um gole de vinho, claro, e um gole de água. Beleza? Tudo bem? Legal, Ju? Tranquilo? Beleza, Juliano, seu time vai levar um pau de novo. Domingo tem jogo aqui, cara. Jogo do Vasco e Flamengo aqui no Mané Garrincha. Com certeza estarei lá com a camisa do Vasco, né? Destruindo, né, cara? Vamos pra cima, Vascão. Vamos lá. Olha só, galera. Então, confidencialidade é o sigilo, né? Integridade é garantir que a informação não foi alterada. Autenticidade é garantir que as informações sejam verdadeiras. E disponibilidade é garantir que as informações estarão disponíveis quando necessário. Tudo bem isso? Então, olha um tanto de coisa legal, um tanto de política de segurança, tá? Tem que lembrar desses conceitos, tá, pessoal? É muito legal. Então, quando a coisa apertar, quando você surgir na prova, surgir uma coisa que você nunca viu, usa a lógica, cara. Tenta acertar as questões com base na lógica. E fica fácil, tá? Não tem segredo isso não. Beleza? Tá tudo bem, galera? Podemos continuar? São palavrinhas legais aqui no nosso dia a dia, né, de prova de concurso. Fechou? E aí, nós matamos praticamente o edital. Ó, backup, política de segurança, backup normal, backup incremental, backup diferencial, backup, né, de tudo. Beleza? Aí nós temos aqui, ó, procedimentos para armazenamento de dados e cópia de segurança. Onde você vai armazenar os dados, pessoal? Pode ser no HD externo, pode ser no pendrive, mas pode ser nas nuvens, né? E quando você fala de nuvem, você lembra do Dropbox, você lembra do OneDrive, você lembra do Google Drive, né? Hoje é mais utilizado. O armazenamento nas nuvens tem custo? Não. Mas ele pode ter custo conforme a necessidade, né? Que o usuário ou a empresa necessite? Claro que sim. Legal. E quando você fala de gerenciamento de arquivos e pastas, no Windows, você vai lembrar de uma coisa chamada de Windows Explorer, né? E o Windows Explorer é um acessório do Windows, né, pessoal? Vamos colocar aqui, ó. E quando você lembra de acessórios no Windows, tem o Windows Explorer, que é o gerenciador de arquivos e pastas, né? Acessório, nós temos desfragmentador, que faz o quê? Que desfragmenta, ele agrupa os arquivos e melhora a leitura de dados. Tem a limpeza de disco. A limpeza de disco faz o quê? Ele vai limpar o disco. Muito difícil pensar, né? A limpeza de disco vai excluir os arquivos desnecessários que não estão em uso, inclusive arquivos da lixeira, tá?
beleza? Se for configurado. Nós temos um recurso chamado de BitLocker. O que o recurso BitLocker faz, pessoal? Ele codifica as informações da unidade C. Tá? Se alguém roubar o seu computador, está tudo seguro, né? Na verdade, você perdeu o equipamento, mas as informações estão seguras. Existe o BitLocker to Go. Esse BitLocker to Go permite codificar as informações de quem? Do pendrive, codificar as informações de quem? Do HD externo. Se alguém roubar, você não perde, você perde o dispositivo, mas as informações estão, né, salvas. Então, o Windows 7 tem isso. Existe um recurso também, como que chama a interface gráfica do Windows 7? Aero. Né? E essa interface gráfica tem recurso chamado de Shake, que permite balançar a janela para a direita e para a esquerda, e ele permite, né, minimizar demais. Tem recurso chamado de Peak, que é a transparência das janelas. Tem um recurso também chamado de Flip 3D, que permite alternar entre os aplicativos abertos utilizando tecnologia 3D. Beleza? Tem um recurso chamado de GetJets. GetJets é para colocar na área de trabalho com o botão direito, aquele reloginho, previsão de tempo, né? E tem um recurso chamado de Snap, que é o redimensionamento de janelas, tá? Então o Windows 7 tem vários acessórios que ajudam a gente em tarefas rotineiras, tá? O Windows Explorer ajuda no gerenciamento de arquivos e pastas, não é isso? Bem tranquilo de entender. A lixeira, pessoal, hoje ela não tem um tamanho específico, tá? Depende do HD. Mas qual que é o atalho para excluir o arquivo definitivamente sem passar pela lixeira? Shift Delete. Lembrando que eu posso configurar a lixeira para os arquivos não irem para a lixeira, ser excluídos também automaticamente. Beleza, é isso? Então, acessórios é aquilo que serve. Tem a restauração do sistema. A restauração do sistema, ela restaura o sistema, volta uma configuração. Configuração anterior. Então, se você faz uma burrada, você pode restaurar o sistema voltando a uma configuração anterior. Lembrando que a restauração do sistema não perde arquivo, ela restaura o sistema. Tem um recurso chamado de transferência fácil. Transferência fácil faz o quê? Transfere fácil. Transfere arquivos, informações entre os computadores à rede. Tudo bem? Então, o Windows, cara, tem diversos acessórios. Lá no painel de controle tem muita coisa, como adicionar, remover programas, como configurações de contas de usuário. Beleza? A lixeira não tem mais 10% do HD, tá, Aline? Isso era no Windows XP. No Windows 7 em diante não tem mais 10%, então depende do HD. Tudo bem isso, pessoal? Então, nós temos, sim, o sistema operacional Windows, funcionamento de seus periféricos, o recurso Plug and Play, Connect Use. Lembrando que hoje até melhorou, né? Hoje é Hot Plug and Play. O que é Hot Plug and Play? Quando você conecta o equipamento com ele ligado, né? E existe um recurso também chamado de Universal Plug and Play. Você pode conectar, por exemplo, uma impressora e toda a rede reconhecer essa impressora. O reconhecimento não está limitado a um computador só. Existe o Windows Update, que busca as atualizações do Windows pela internet. Beleza? Lembrando que essas atualizações te dá direito àquela licença de uso daquele sistema operacional e não te dá direito a uma nova versão. Se eu comprei o Windows 7, o Windows Update atualiza o Windows 7. Não me dá direito ao Windows 8, não. Beleza? Então, o Windows, cara, é o sistema operacional. E qual que é a função do sistema operacional? Controlar o computador como um todo. E dentro do sistema operacional, que é uma plataforma de trabalho, eu vou rodar programas aplicativos. Dá exemplo de programas aplicativos que estão no seu edital. Olha só, edição de texto, né? Apresentação, né? Planilhas eletrônicas. E quando você lembra de edição de texto, você lembra do Word, que salva arquivos no formato o quê? DocX, mas pode salvar arquivos no formato o quê? .x, que é modelo de documento, dá para salvar no formato RTF, dá para salvar em HTML como páginas de internet, dá para salvar como PDF, tudo bem? Legal? Aí nós temos o Excel, que salva arquivos no formato XLSX. Nós temos o PowerPoint, que salva arquivos no formato PPTX. Lembrando que no PowerPoint tem atalho F5, que inicia uma apresentação. O Shift F5 começa uma apresentação daquele lugar, daquele slide selecionado. Tá? No PowerPoint existe uma coisa chamada de slide mestre. O slide mestre é um padrão de formatação para todos os outros slides. Tudo bem? Então, cara, não tem segredo nesses caras, não. Mas vamos ver um pouquinho do Word aqui para a gente estruturar isso para as provas. Olha só. Lembrando, galera, que o Word ele tem vários guias, né? Olha o tanto de guia que tem no Word aqui. Beleza? E as guias do Word,
elas são, né, bem legais. Então, no menu arquivo tem a opção novo, onde você pode colocar um novo modelo, modelo de carta, currículo, memorando, salvar como, compartilhar, espartar. No guia página inicial, nós temos o grupo área de transferência, né, onde você pode recortar, copiar e colar. Lembrando que você pode ter vários objetos na área de transferência. Como que você vai ter vários objetos na área de transferência, pessoal? Você pode abrir essa área de transferência através desse setinho aqui, ó. E aí você pode ter vários objetos. A palavra aula, copiei para lá. A palavra informática, copiei para lá. Depois você pode colar isso aqui em outro lugar, inclusive no Excel e no PowerPoint também. Beleza? Legal? Então você pode ter um número de tipo 24 objetos, mais de infinitos agora, dependendo do caso, tá? Nós temos o grupo fonte. Hoje o tipo de fonte é Calibri tamanho 11. Nós temos o grupo parágrafo. Quando você não sabe, né, em qual guia, por exemplo, imagine que pergunta assim, né? A função tal, né? Tipo assim, a função imagem está em qual guia? A função tabela está em qual guia? A função página está em qual guia? Guia inserir. Se não existe a imagem, não existe tabela, não existe página, eu vou em qual guia para inserir? Inserir. O guia design mexe na estrutura, como por exemplo, marca d'água, bordas da página, efeitos. Layout da página, pessoal, muda o layout da página. Retrato paisagem, não é isso? Margem superior, margem inferior. Vai sair uma resposta assim, ó. Medianize. O que é o medianize? Medianize é um espaço reservado para encadernação. Além da margem, você pode procurar um espaço para encadernação. Beleza? Layout da página, retrato paisagem, né? Isso, colunas, quebra de página, quebra de seção. O que tem em referência? Referência tem o quê? Sumário, referente, sumário, né? Legenda, nota de rodapé, né? Bibliografia. Correspondência só tem uma opção. A única opção em correspondência é mala direta. E a partir do mala direta aqui, você pode colocar etiquetas, envelopes, né? Nós temos o guia revisão, onde você pode verificar e corrigir ortografia, o atalho universal para isso é o F7, e o Shift F7 é o dicionário de sinônimos, né? Legal? Então, o guia revisão é isso, você pode controlar as alterações do documento. E o guia exibição exibir no modo layout de leitura, layout de página, macro. O que é um macro, galera? Um macro é uma sequência de ações, são ações repetidas, né? O problema é o vírus de macro. Sempre que cair na prova vírus de macro, você associa o Word, Excel, PowerPoint, porque o vírus de macro é uma praga. O que é o macro? São sequências repetidas, né? Funções repetidas, uma sequência de ações. E o que é um vírus de macro? É uma sequência de ações não solicitada, indesejada, até mesmo destrutiva quando executada. Tudo bem? Ah, professor, mas eu até entendi isso. O problema, professor, é o Excel. Galera, o Excel não é um programa difícil, não. Tá? Você tem que lembrar das funções, das formas, né? Por exemplo, aqui no guia dados, nós temos recursos como atingir meta, que permite atingir uma meta em uma célula. Nós temos recurso chamado de validação de dados, que permite validar uma célula. Por exemplo, eu quero validar a célula C1 com 3 caracteres. Então, vou clicar no guia dados, aqui tem uma opção, né, chamado de validação de dados. E quando você valida o dado, você valida o dado, sei lá, para número inteiro, né? Legal? Na verdade, número inteiro não, vamos validar para comprimento de texto, né? Então, que está igual a, tipo, 4. Só valido com 4 caracteres. Se eu digitar 3 ou mais, né, ele não aceita. Digitei 3, ó, ele fala que não pode. Então, isso é validação de dados. Fechou? Então, o Excel tem teste de hipóteses como atingir meta, como validação de dados. As fórmulas, cara, olha só. Forma de soma igual a soma de A1 até A3, por exemplo. Né? Se eu colocar ponto e vírgula, não é até, tá? Ponto e vírgula é e. Beleza? Aí nós temos a forma de média, que é média de A1 até A10. Nós temos a forma de máximo. O que é máximo? É o maior valor. O que é mínimo? É o menor valor. Tudo bem? Então, nós temos a forma de média, que faz a média. Então, galera, lembrando que aqui embaixo existe uma barra de status, né? Caso você não queira somar tudo fazendo fórmula, você pode selecionar, que aqui na barra de status Excel ele vai mostrar a soma, o máximo, a média, e clicando com o botão direito na barra de status, tem várias opções que você pode escolher. Beleza? Você pode classificar de forma crescente, decrescente. Tem a opção autossoma, né, que você pode fazer soma. Você pode formatar condicional, formatar com condição. Né? Então, tem as opções aqui, por exemplo, de marcadores de símbolos de moeda, aumentar decimal, né, porcentagem. Então, o Excel, de uma forma geral, não é um programa difícil, não. Mas tem que entender da ideia, tá? Beleza? Então, galerinha, a provinha de domingo de vocês ela é baseada nesse edital. Legal? Então, o que eu vou pedir para vocês? Tentem fazer um maior número
de questões possível, tá? Por que o maior número de questões possível? Porque fica muito fácil acertar a questão até domingo. Legal? Então, o que nós fizemos no nosso aulão de hoje, de aula na madrugada? Fizemos uma revisão geral, tá? Dos programas, de como funciona, e eu vou pedir para vocês. Domingo, cara, você vai fazer o seguinte. São 3 questões de informática, tá? Pode ter certeza que vão ser 3. Você vai usar aqui, na hora da prova, você vai usar uma coisa chamada de, olha só, lógica. Tudo bem? Tem que pensar, mano, velho. Legal? Se você pensar, você vai conseguir acertar a questão. Não abandona a questão, acerta pela lógica, tudo bem? E o que você vai fazer na segunda-feira, quando sair o gabarito, tá? Como assim, Eduardo? Eu acho que vai cair tudo isso aí que eu falei para vocês, né? Como assim, mano, velho? Né? Vai cair tudo isso que eu falei para vocês, Eduardo. Beleza? Então, olha só, lógica, né? Tenta usar a lógica, tá, pessoal? Para acertar a questão. Não tem nada difícil, mas depende de vocês. Então, vocês têm um macete, têm a estrutura, então, com certeza, você vai acertar a questão. Vamos tomar mais um gole do vinho aqui? Bora nessa? Isso, né? Legal, Lucas. Olha só, galera. Cara, quem assiste o Aulão na Madrugada se dá muito bem, né? E quem principalmente tem acesso ao curso de assinantes se dá muito bem, né? O curso de assinantes está no site professordeodatoneto.com.br. Entra agora lá, vai aqui em assinantes, né? E o assinante dá direito ao ano inteiro, é um ano de curso, né? Com tudo que é atualizado, tem vídeo pra caramba, exercício pra caramba, tá? E aqui quando você clica em matricula-se, você tem um cupom de desconto, que é Passei 2017. É só pro assinante que vale isso, tá? Passei 2017. E você vai ter um desconto aqui de R$50, beleza? Então já entra agora, já faz a sua matrícula, já garante ficar 10 vezes de R$30, cara. Dinheiro de pinga do final do ano. Beleza? Então, muito legal, muito participativo. Esse vídeo vai ficar no canal do YouTube, sim, mais tarde para vocês. Já devo subir, já devo renderizar o vídeo aqui para vocês, tá? Beleza? Galera, para quem vai fazer a prova domingo, cara, força, fé, atitude, tá? Legal? No domingo eu vou receber um monte de mensagem à noite, né? Professor, eu fui bem na prova, beleza? Eu estou sempre junto a ajudar. A minha obrigação é ajudar, a minha obrigação com certeza é deixar você muito próximo da sua aprovação. Para quem não me adicionou ainda no Instagram, me adiciona aí, Deodato Neto agora, todo dia tem dica. Eu vou colocar dicas aí, dica de vídeo lá no Instagram até domingo, tá? Mas entre lá, beleza? Faça a ideia, me ajude que juntos nós vamos crescer na nossa melhor ideia. Valeu, Lício! Dá um beijo para as crianças aí, Lilice, tá? Fica com Deus, tamo junto. Alguma pergunta, galerinha? Alguém tem alguma pergunta sobre o curso de assinantes? Legal, maioria de Campo Grande hoje, né? O código é Passei 2017, tá? É o código para você ter o desconto. Já corre lá. Oi, cara, beleza? Valeu, Lucas. PRF 2018, esse aí, mano, velho. Dourados, né, Carolzinha? É o Brasil inteiro, né, minha gente? Campo Grande, Andressa. Sexta de manhã chega em CG, Brasília. Rosana, grande Rosana, assina lá o curso, cara, tá muito legal. Isso aí, Aline. Marco Aurélio, grande Marcão. Gente, muito obrigado pela participação, né? Nosso aula na madrugada é sempre bobando, toda quarta-feira, sem exceção, né? Nós temos aula na madrugada. Valeu, gente. Fui. Obrigado. Já assina lá o nosso curso.